Oi, oi, minha gente! Como vocês estão? Tudo bem? Voltamos, né? Com mais uma história da vida real, adulta. É isso que eu venho compartilhar com vocês aqui neste lugar. Eu sou muito grata por isso, muito obrigada por você que está me acompanhando, por você que tem seguido o canal, tem visto essas histórias todas que tem compartilhado. Eu estou muito feliz com o feedback que eu tenho recebido. Como eu tenho outras redes sociais, então às vezes a mensagem não vem aqui pelo YouTube, embora eu tenha, né, isso no particular, como ver como tudo está funcionando, ver como tudo está funcionando. Eu tenho outras redes sociais, então pelo Instagram, pelo Facebook, que inclusive eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo, que se você não me conhece, você pode ir lá me conhecer. Prazer, eu sou a Cibele. E nesse canal eu venho compartilhar inicialmente histórias minhas mesmo, da vida real, do dia a dia da vida adulta. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, já deixa um comentário, nem que seja um coraçãozinho, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. A gente vai interagir, a gente vai conversando, se conhecendo e trocando essa ideia aqui, que é o autoconhecimento, que, olha, eu não vou mentir, eu já cheguei a pensar em alguns momentos que parece que a vida quer destruir a gente. Mas eu tenho descoberto duas coisas. Uma, a vida o tempo todo te força a crescer. Então, se você não quer crescer ou não quer uma novidade, isso vai refletir muito mais como um derrubar, como ela quer me dar uma rasteira. A vida o tempo todo quer te fazer pra frente, evoluir, avançar. E outra coisa, que o corpo, ele tem um estado, sabe, urso, que se alimenta um montão, depois vai dormir e fica lá gastando toda a energia que ele acumulou por um tempo dormindo. E isso é hibernação. O corpo humano também foi preparado para isso, para hibernar, para guardar energia. Então, na teoria, nem toda preguiça ou nem toda procrastinação de fato é um problema, porque na verdade o corpo está exercendo a função que ele foi feito para exercer, que é guardar energia, poupar energia, acumular, para que no tempo necessário ele ponha para fora. Então, meu amigo, pense bem, de repente você não é preguiçoso. Ou você não é um procrastinador, de repente você só tá fazendo de verdade a função que teu corpo veio para fazer aí na vida. Passada essa dica, seguimos para o vídeo de hoje. Quero contar uma história com vocês. Eu contei nos últimos vídeos aí, contei uma sobre meu filho. Gratidão imensa pelo retorno desse vídeo, foi muito bom. Eu tô muito feliz, eu estou muito feliz com este lugar, com esta plataforma, com esse contato que a gente tem criado, com essa conversa que tem acontecido. Muito feliz mesmo, de verdade. A minha intenção é só fazer com que isso aqui cresça cada dia mais, essa nossa proximidade, porque somos todos participantes desse universo aqui, desse lugar, né, que é planeta Terra, esse século, somos todos aqui inseridos nesse lugar. E um pode ir auxiliando o outro nessa caminhada. Tem uns que estão em umas plataformas maiores e falam para as multidões. Tem outros que estão formando pequenos grupos para auxiliar nesse segmento, né, nesse contínuo da vida, que é crescimento, é evolução. E eu entendo que, por conta da minha profissão, por conta das experiências que eu conto, por conta do dia a dia, de como eu encaro a vida, das minhas brisas, né, da minha cabeça funcionando, eu entendo que eu sou uma pessoa que tá aí para ajudar uma galera. E de repente é você. Então seja muito bem-vindo pra gente trocar essa ideia aí. Hoje eu quero compartilhar uma história que, graças a Deus, se tornou mais uma das muitas histórias de alegria e sucesso e que deu certo, né? Eu tenho 2 filhos, pra quem não me conhece. Meu filho mais velho faleceu, hoje ele teria 14 anos. E aqui também eu já contei a história dele, tem um vídeo aqui no canal, então se você não viu, corre lá pra ver, Victor Eduardo. E eu tenho a Rafaelitia, que de vez em quando ela aparece aí em algum vídeo. Se você me acompanha na rede social, você também vê ela de vez em quando. Uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa maravilhosa que, quando o Victor faleceu, eu descobri a grandiosidade que ela é e já era, né? Também tem um vídeo aqui falando sobre isso. E se você puder, vai lá dar uma olhadinha também.
Rafaelitia hoje tem 13 anos, acabou de fazer aniversário. E há uns 2 anos atrás, não fim de pandemia, né? Mas todo mundo já um pouco mais adaptado, a ideia, a escola gritou: precisamos voltar às aulas, vamos fazer aulas remotas, vamos mandar atividades, os pais vêm pegar na escola, né? Uma vez por semana, a cada 15 dias, vamos ter essa interação. De tempos em tempos, ela precisava ir até a escola. Se você tem filho pequeno, você sabe como funcionou. Se você estudou nessa época, você sabe como funcionou. Ela precisava ir na escola como se fosse dar um ok, um presencial, né? Tô acompanhando, fazer uma prova, uma atividade, alguma coisa assim. E no meio dessa situação toda, ela começou a ficar muito nervosa, muito chorosa. Hoje com 13, na época ela tava com 10, 9. Então, uma criança, né? Não que hoje seja uma adulta, mas já é uma pré-adolescente. E ela começou a ficar muito nervosa, muito nervosa, muito nervosa. E eu morava sozinha nessa época, em cima do salão onde eu atendo, sou transista. E aí ela muito nervosa, chorando, sempre cabisbaixa, quando falava da lição não queria fazer, tinha dificuldade. Ela começou a apresentar um certo medo. Eu comecei a ficar um pouco preocupada, porque pandemia, mãe solo, sem muito apoio, né? Periferia, escola daquele jeito que a gente conhece. Como que eu vou fazer com essa garota, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu sempre trabalhando embaixo no salão, ela passava mais tempo sozinha em casa. Muita coisa pairava na cabeça, né, do sentido do que tá acontecendo com ela. Ela tá bem, não tá, o que ela tá vendo, o que ela tá ouvindo, o que ela tá sentindo. Não tinha ninguém pra conversar nessa época com ela, a não ser eu por eu, nós duas. E ela começou a chorar muito. Não quero ir pra escola, não quero, não vou conseguir, não vou entender. E eu comecei a perceber que ela tava com medo da reação que ia ser ela na escola, no sentido de a professora vai falar e eu não vou conseguir assimilar. Os meus coleguinhas vão estar todos num nível um pouco mais avançado e eu vou estar empacada. Só que, né, nessa época tava todo mundo do mesmo jeito. Crianças de todas as idades pararam de ir para a escola, então cada um foi apresentando uma limitação. E se você não tem essa informação, você acaba achando que você é o exclusivo do rolê todo, né? E não foi isso que aconteceu, não era isso que estava acontecendo. E aí eu lembro que teve um dia que ela precisou voltar para a escola, um dia desses de fazer atividade, já era também meados de fim de ano. E aí eu arrumei ela, acordei cedo, arrumei ela, começou a chorar. Aí eu chamei a professora no WhatsApp, que eles tinham contato. Falei, ela não tá querendo ir pra escola, ela tá chorando muito. Tô até preocupada, porque ela tem feito isso com frequência, apresentando um certo medo de estudar, enfim. A professora falou, observa, tenta ir conversando com ela pra trazer. Se você vê que não vai rolar, não tem problema. Deixa ela ir, porque aí ela vem e fica desse jeito aqui, não vai ser legal, não vai ajudar, não vai. Então vai traumatizar muito mais do que dá certo. Então pode deixar. Passada essa situação, acalmamos, seguimos desse jeito, sempre que possível fazendo as atividades também em contato com a professora. Estou eu atendendo um dia no salão, sabe, inclusive minha amiga Jaque, maravilhosa, que é uma das grandes impulsionadoras do meu trabalho em todos os sentidos. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu falo de algumas pessoas em específico e ela entra nesse nível dos que acrescentam sempre no meu trabalho. Muito obrigada, Jaque. E aí ela tava no meu salão fazendo cabelo, né? Na verdade, tá fazendo o cabelo da sobrinha dela. A Rafa tinha ido passear na casa da avó, que todo final de ano ela vai lá passar o Natal. E aí a tia mandou uma mensagem, a tia dela, né? Que mora lá também ali, né? Ao lado da casa da avó, que também cuidou dela bastante nessa época. Falou, Cibele, Rafaela tá aqui e eu preciso falar com você. Eu já conversei com a mãe, conversei aqui com todo mundo e a gente chegou numa conclusão, eu queria conversar com você. Vou te mandar um áudio e a gente vai se falando. Aí ela falou, olha, você sabe que eu não enrolo muito, o que eu tenho que falar eu falo mesmo. E a gente deixou um recado aqui pra Rafa, tipo ontem, que a avó dela, né, no caso, tinha escrevido um bilhete. E aí a Rafa tava sozinha na casa, acordou, foi lá, viu o bilhete, passou. A tia chegou e viu o bilhete também e falou pra Rafa, nossa, Rafa, olha, tá recebendo um bilhetinho, a avó deixou, né, aqui um escrito. Aí a Rafa falou, mas eu não sei ler. Então, isso com 10 anos, eu não sei ler.
Aí a tia falou, você não sabe ler. Época de pandemia, a Rafa saiu da escola na terceira série, então tava pintando ainda, fazendo beabá. Pra voltar num quinto ano, sexto ano, com lousa cheia, professor escrevendo horrores, caderno, matérias, divisões, né, de matérias, aula teórica, aula pra aquela coisa toda. Então imagina a situação na cabeça, não só dela, mas de todas as crianças, né, que interagiram com essa situação pós-pandemia. E aí a tia falou, olha, minha mãe deixou um recado aqui pra Rafa e ela falou que ela nem sabia o que estava escrito, ela não entendeu o que estava escrito, ela disse que não sabe ler com 10 anos. E eu queria saber como que tá essa situação dela. Aí eu contei toda a história que a gente estava passando, elas sempre nos acompanharam, né, épocas um pouco mais próximas, épocas um pouco mais distantes, mas sempre estavam por perto, estão por perto. E aí a Rafa, aí eu falei, contei tudo, e ela falou, olha, eu tenho uma sugestão, se você tiver a fim de aceitar a ideia, eu conversando aqui com todo mundo, a gente chegou numa conclusão que seria legal se de repente a Rafa ficasse aqui um tempo com a gente, viesse morar aqui. Porque, né, ela tem filhos, os meus filhos estão fazendo aula com professor particular, tô conseguindo acompanhar, um até conseguiu sair da pintura e foi pra escrita, então de repente essa professora particular que tá aqui consegue ajudar a Rafa para ela voltar para a escola um pouco mais tranquila, não ficar tão perdida assim. Enfim, eu consigo colocá-la aqui em alguns acompanhamentos que tá rolando na cidade. Eu queria saber se você aceita, o que você acha. Pensa aí, a gente vai conversando, mas essa é a nossa sugestão, porque a gente quer ajudar. Na hora me veio um balde de água fria e a voz que eu sempre ouço falou, não seja egoísta. No sentido de que eu sendo mãe, pra mim era muito mais confortável a Rafa estar em cima do salão, que era onde eu morava, o dia inteiro, sem fazer nada, assistindo sabe lá Deus o que, comendo tudo que queria e podia e o que tinha, porque eu não ia ficar limitando, né? Era só nós duas, então eu tinha as coisas em casa, ela consumia. E do que proporcionar para ela essa questão estudo, essa questão de desenvolvimento, que lá na tia, na avó, estava podendo ser fornecido. E aí isso foi um pensamento rápido, eu falei, caramba, é verdade, eu não posso ser egoísta, né, porque eu vou estar pensando só em mim, não vou estar pensando na evolução dela. E aí logo de pronto ali, nessa conversa, eu fiquei refletindo um pouquinho ali, ainda conversei com a Jaque, que estava no salão, comentei e retornei pra tia. Falei, olha, eu sei que ela está com essa dificuldade, ela precisa de ajuda, não tem como eu falar que não, tá tudo bem, não tá tudo bem para uma garota de 10 anos que é super inteligente estar perdendo esse feeling, esse tempo que é o aprendizado de leitura e de escrita, e tá em letra cursiva, não ter chegado ainda em letra cursiva, então assim, eu sei que ela precisa de ajuda. Eu fico muito feliz por vocês se disponibilizarem para isso, eu aceito a ajuda de vocês. E aí a gente já começou a falar da Rafa ficar lá. Nesse primeiro momento eu estava bem, assim, né? Com a notícia, eita, de primeira, mas vamos, tá tudo bem. Não imaginei o baque que seria. Aí nesse dia mesmo a gente já começou a conversar, eu falei, olha, como a Rafa tá aí, deixa ela aí. Não conta ainda, mas tipo hoje, sábado, fala que eu vou na terça-feira aí. E aí eu vou me preparando aqui também, já me organizo para levar umas coisas dela. E aí, enfim, só não conta pra ela ainda. Só que um dos meus sobrinhos, né, primo dela, foi e ouviu a conversa. E aí contou pro irmão e depois foi e contou pra ela. Então que era o sigilo só dos adultos, Rafaela já ficou sabendo logo de início. Eu acho que no domingo, né, no dia seguinte eu tava conversando com ela, ela falou, mãe, eu vou morar aqui? Ela pegou a história pelo alto do jeito que o primo contou. Aí eu não quis desmentir, eu falei, filha, a mãe tá conversando com a tia sobre essa possibilidade. Aí, meus amores, já estabeleceu o caos. Porque foi pega de surpresa, né? Sem explicação nenhuma, do nada eu vou morar aqui, o que tá acontecendo? Como assim? Eu e minha mãe, agora não é mais eu e minha mãe, vou me adaptar a um novo lugar. Eu imagino tudo que passou na cabeça dela e não a culpa. E aí... ela ficou muito chorosa, muito emotiva, só chorava. Eu falei, filha, a mamãe vai aí na terça-feira, fica calma, tá tudo bem,
não aconteceu nada demais, é só pra te ajudar sobre a sua educação, pra você conseguir estudar. A tia aí tá com uma professora que tá ajudando seus primos, então ela também vai conseguir te auxiliar pra você conseguir escrever. Só que isso na mente da criança não faz tanto efeito. Tipo, nossa, não, eu prefiro ficar com a minha mãe. Só que naquele momento eu sei que eu não era a melhor opção. Não era uma boa opção, eu sou a melhor. Mas naquele momento eu não era uma boa opção. Porque comigo ela tava um pouco mais sozinha. Lá ela tinha companhia, tem a avó, tem a tia, tem os primos, tem um gato, tem um cachorro. Já interage um pouco mais com o movimento na rua. Em casa ela fechou o portão, subiu a escada, tá dentro de casa, não vai ver ninguém a não ser pela janela. Lá não, lá tem esse movimento no quintal, então a fala ia mudar, né? Ela ia evoluir, ela ia ter mais situações na vida e realmente foi o que aconteceu, né? Graças a Deus deu tudo muito certo. Mas enfim, fui na terça-feira lá falar com ela e aí parece que foi quando a minha ficha caiu também, tipo, poxa, tô sem a Rafa agora. Tô sem a Rafa e agora, né? Lembro que no final de semana teve uma comemoraçãozinha na casa da minha irmã e eu não lembro do que era, acho que foi aniversário dela, porque isso foi em setembro. Verdade, isso foi em setembro. E aí, fomos pro aniversário da casa da minha irmã e nesse dia, que foi no final de semana, fui na casa da avó na terça, já deixei as coisas dela lá, ela ainda nesse chororororororô, eu também chorando do outro lado, só que ainda não tava entendendo a gravidade da situação. O quão ruim eu ia estar, o quão a vida estava me convidando para amadurecer, porque tudo isso é um processo e é um convite o tempo todo. E aí eu fui no almoço, fui na noite na casa da minha irmã e aí perguntaram da Rafa. E aí, Sibeli, cadê a Rafa? Tá bem? Já, né, por alto, sabendo que ela ia morar na avó, mas ainda ninguém tinha falado comigo pessoalmente, só que eu já tava chorandinho em casa, não tinha entendido a gravidade, achei que era só um momentinho ali, mas que ia passar. Quando eu cheguei na casa da minha irmã que perguntaram da Rafa, me veio um aperto no coração, que aí eu pensei, é real, eu tô sem ela agora, então, meu Deus, o que eu vou fazer dessa vida sozinha? Porque eu sempre fui solteira. Eu nunca fui sozinha. Mesmo passada a juventude, com 19, que eu conheci o pai deles, 20, que eu tive a Rafa. Que eu tive o Vitor, 21, que eu tive a Rafa. E aí, 22, 23, 24, para meados de 25, o Vitor faleceu. A Rafa tava sempre perto, tava sempre na casa dos meus pais. E aí, do nada, eu me vejo numa situação que, de repente, um sonho da adolescência, que é toda pessoa, né, pelo menos eu acredito, morar sozinha, estava se realizando. Mas agora eu já sou uma pessoa grande, com responsabilidades. E o dia que eu quiser chorar, a Rafa é minha parceirona. A gente ri e chora junto. Uma tá comendo, a outra tá esquentando a comida. Uma tá dobrando a roupa, a outra tá guardando. Então a gente é parceira. E eu vou ficar sem isso? Como que vai ser? E nessa hora bateu tudo isso. Daí alguém perguntou e eu respondi, não fala da Rafa, não. Ela tá lá, ela tá bem, tá tudo bem, mas hoje eu não tô bem pra falar dela. E aí, fiquei ali, interagi, fui pro banheiro, chorei, limpei o rosto, voltei. Aí nesse dia eu ia sair aí pra um samba, enfim. E fiz isso porque eu tava precisando. E eu tava só gravando essa bola de neve que estava se tornando. Mas eu não tinha me tocado ainda. Esses pensamentos vinham de leve, assim, mas saíam. Eu não tinha parado pra raciocinar sobre como eu estava nessa situação. Eu acho que eu fiquei tão preocupada, né? De deixar ela num estado confortável, de preparar esse lugar para ela tá legal, tipo, não tô com a minha mãe, que é o que eu queria, mas pelo menos tô bem, sabe? Esse lugar novo. Então eu acho que muito mais atenta a isso do que de fato comigo. Passou-se 2 semanas. Aí eu comecei a fazer só atrapalhada, parecia que eu queria fugir desse sentimento. Não tinha parado, e eu sou dessas. Eu já tive casos de depressão, né? Depressão não some, você não é uma ex-depressiva. Quem tem depressão tem o tempo todo, por isso que tem acompanhamentos psicológicos, psiquiátricos. E eu ainda pretendo sentar na mesa de um terapeuta para conversar, enfim. Eu sou super a favor disso, só ainda não foi oportuno, mas na melhor hora vai ser.
E por isso que quando você tem essa situação para ser resolvida a depressão, você tem que ir sempre conversando, porque você vai descobrindo os gatilhos que façam que você entre nessa situação e ao mesmo tempo você também vai encontrando como sair dessas situações. Coisas em você mesmo que vai te distraindo, vai te ajudando, vai ocupando seu coração. E eu não fiz nada disso. Não fiz nada disso. Embora eu saiba quais são os meus gatilhos, hoje bem mais eu vou aprendendo o tempo todo. Também sei um pouco mais sobre como sair dessas situações, não ficar nelas o tempo todo. Só que nessa eu demorei um tempinho mais pra parar, chorar, pensar, refletir. E aí eu só fui entulhando durante a semana trabalhando, pensando em outras coisas. Eu fiquei assim quase uma semana e pouquinho. Nas semanas, as 2 semanas seguidas depois do aniversário da minha irmã. E aí eu peguei e comecei a fazer umas presepadas, né? Enfim, até que eu me enfiei numa situação que eu não precisava, que é esses relacionamentos tóxicos de pessoas que você olha e fala, pô, tem tudo por fora, mas você abriu a boca, você viu, não tem nada por dentro e mesmo assim você vai. Eram só meus momentos, eu precisava dessa extravasada, mas não era o momento de eu extravasar desse jeito, colocando uma pessoa nova. Enfim, eu tava completamente desestruturada. Precisava organizar isso para poder ter o mínimo de relação que fosse com uma amizade. Precisava me centralizar. Não fiz isso. Fui sair com essa pessoa e foi um fiasco. Voltei para casa chorando. E aí eu cheguei em casa chorando. E aí, sabe quando vem? Tipo, é agora. Aproveita esse choro da merda que você fez e já chega chorando por tudo já. Eu lembro que eu chorei essa noite inteira. Eu cheguei em casa por volta de umas meia-noite, 11h30, morando sozinha, cheguei, eu chorando por causa disso que tinha dado errado. Eu falei, quer saber, vamos chorar pelos reais motivos que eu não tô bem, tô chateada por causa da Rafa, tô pensando muita coisa e não tô conseguindo centralizar, tô sofrendo por conta de um relacionamento que foi aquele relacionamento meu que foi para os Estados Unidos, que aqui no canal também tem um vídeo falando sobre isso, sobre essas minhas questões de desgastes, né? Antes de chegar no casamento, não tinha sofrido ainda por isso de verdade. Nessa época essa pessoa tinha cancelado o contato comigo de fato, então não tinha parado também pra sofrer. Então assim, 2 situações muito grandiosas que eu tava só empurrando com a barriga e acumulando coisa por cima, superficial, sem resolver a real ferida. Chorei, a cara inchada. Essa semana eu tive um feedback que eu mostrei essa foto pra uma pessoa e a pessoa falou, meu, você tem certeza que você tava chorando? Parece que apanhou. Eu tenho, né, um pouquinho do olho puxado, mas na ocasião tava 2 bolsas imensas, o olho assim, quase que não abria, assim, de tanto que eu chorei, mas eu pus tudo pra fora. E eu falei, eu vou tirar essa foto e eu vou guardar, porque eu sei que ela vai ser oportuna pra mim lembrar que eu preciso desses momentos, que eu não posso fugir, porque eu não sou esse tipo de pessoa. Eu preciso sentar, pensar, chorar, resolver comigo para conseguir levantar, respirar e seguir. É o autoconhecimento, o tempo todo você tem que saber quem é você. Todos os dias da sua vida. É acordar de manhã e já fazer uma análise, um check-in, sabe? De quem é você. Sua relação com o dinheiro, sua relação com a sua família, sua relação com você, sua relação com o seu trabalho, todos os dias, porque isso todo dia significa a sua evolução, mas também significa a sua paralisação. Então se você deixa de fazer um dia, é um dia que você tá perdendo, e a gente não tem tempo pra perder, meus amores. A vida adulta tá acontecendo, bora! E aí, tirei essa foto, tá guardada. E é o meu memorial, sempre. Só que era só o começo. Depois disso eu dei uma afundada. Parei de atender, não ia atrás de cliente, não postava muita coisa na rede social, não tava afim de nada. Morava sozinha, em cima a casa, embaixo o salão, fechava as janelas, dormia, acordava o dia inteiro, meu gás acabou e eu não fui atrás de comprar outro. Eu sei que eu fiquei 1 mês quase nessa situação, comendo filé de frango ou ovo e salada. Não me preocupava com arroz, com feijão, com suco. Deitava, assistia, dormia, acordava. Tava no pé de uma depressãozinha, assim. Que eu não tava enxergando muito bem. E ouvindo vozes, né? Ouvindo vozes N's pra dizer hoje, quem é você? Você já enterrou um filho, agora você tá deixando sua filha aí. Você não é ninguém, porque você só se conhecia como mãe. Agora nem filho você tem.
ela vai lá e ela não vai mais querer voltar, porque lá vai ser mais atrativo. E você só tá perdendo, você percebeu que você só tá perdendo? As afrontas eram desse jeito, assim. Só que hoje eu sei que era esse convite para mim refletir sobre quem sou eu, sobre o que eu estava fazendo, qual que era o propósito, o fundamento. Eu estava criando uma lógica para Rafa, mas eu não estava criando uma lógica para mim entrar nessa situação. Porque ela tem a história dela para escrever, eu tenho a minha, né? E aí essas vozes, essas conversas, eu não encontrava resposta para nada, não encontrava os meus refúgios para fazer, para sair dessa situação. Eu sei que eu fiquei nessa conversa há um mês. Até que chegou o dia de pagar os meus aluguéis, que, né, são 2 por conta do salão e a casa. Chegou o dia de pagar meus aluguéis, falei, bom, vou ver o dinheiro aqui que eu tenho na conta, vou pagar. Não tinha dinheiro. E aí o que você faz? Aí me veio a voz suprema, assim, falou, queridona, você trate de descer essas escadas, nem que seja chorando. Levanta e vá trabalhar. Falei, eu vou precisar levantar. E aí de novo a voz voltou e falou, olha, você vai morrer agora. Por isso, a Rafa tá ali do lado. Você vai ficar dando piti. Ou você decide avançar e crescer com isso, ou então você vai ficar parada por pequenas coisas o tempo todo. Você vai morrer agora. Aí começou a trazer a minha memória tantas coisas que eu tinha passado. Essa situação de relacionamentos, N's frustrados que eu tava aprendendo a lidar, o falecimento do meu filho, o nascimento das crianças, a minha juventude, quando eu cantava em igreja em São Paulo, que eu ia pra lá, ia pra cá, fazia, acontecia, as dificuldades todas que eu já tinha passado mediante ao meu trabalho, que eu atendi por muito tempo a domicílio, então eu vivi muita coisa, as situações que eu já tinha enfrentado na casa da minha mãe, um pouco antes de mudar, enfim. Aí eu falei, nossa, não é verdade? Que coisa feia, né? Garota, tá bem, tá viva, tá ali do lado. Não morreu. Pior era morrer. E isso eu falando comigo, assim. Eu tava deitada num colchão, que eu tinha o costume de colocar no chão, quando eu não tava afim de ficar na cama. Às vezes a gente tem dessas. E o colchão tava do lado do sofá que eu tinha na época, que não veio pra essa casa aqui. E aí eu lembro que eu sentei no colchão, eu falei, olhei pra um lado, olhei pro outro, tipo, até com um pouco de vergonha de mim mesma. Tipo, mano, que feiura. Se toca, você já tá com mais de 30. Um filho sair de casa não é um problema, você tem que amadurecer. Tem que, sabe, desmamar, tem que cortar esse cordão, tem que deixar a criança evoluir. E aí eu levantei, olhei pra um lado e falei, nossa, é verdade, né? Já até abri a janela aqui, deixa eu, né, me situar. Aí eu peguei e falei, tá bom, então vamos levantar. Fui até a dona da casa, conversei com ela, pedi desculpas porque eu realmente atrasei o aluguel e aí eu tinha que pôr em dia esse negócio. Como eu não tinha dinheiro nem pra comprar gás, quem dirá pra pagar os aluguéis. Aí eu falei, não, mas eu tenho trabalhos agendados aí pros próximos dias e eu vou pôr em dia, tá tudo bem, tudo bem. Ela me entendeu, contei pra ela, foi super compreensiva, muito obrigada. É uma fada madrinha maravilhosa que eu tenho na minha vida. E aí eu desci. Mas é claro que essa reflexão vem num primeiro momento para te situar. Mas você ainda tem que sair dessa situação. Tipo, você encontra a luz no fim do túnel, mas agora você tem que ir em direção a ela. O caminho não muda porque você chegou na conclusão. Na sua mente, entenda. Entendi o que essa situação tá querendo fazer comigo. Quer que eu cresça. Quer que eu lide com a ausência da Rafa aqui, mas também que eu amadureça, que eu enxergue a vida como de fato ela é. É isso, eu sou uma pessoa, a Rafa é outra. Eu tenho as minhas histórias para escrever, a Rafa tem a dela. Eu auxilio na dela porque eu sou a mãe. Eu tenho que instruir, tenho que dar forças e sabedoria, mas eu também tenho que viver, porque daqui a pouco ela vai seguir a vida dela e quem vai continuar aqui sozinha sou eu. Então, o que eu vou fazer dessa solidão? Na época era uma solidão ainda. Eu aprendi a transformar isso em solitude. Solitude é quando você se ama, você se preserva, você faz por você, você sai pra você, você conversa com você. Se você gosta de beber, bebe por você. Deixa de fazer pelos outros ou pra ter aparências. É porque você se alimenta de você. Você é a sua melhor companhia. E aí eu comecei a trabalhar nessa situação do tipo, então aproveita, ela não tá aqui, vive sua vida. Você não queria sair, às vezes era impedida porque tinha uma criança ou até duas, hoje você pode. Se programe e saia.
ia pro samba, aí eu comecei a aprender pro samba sozinha, muito mais, né? Pro samba sozinha, ir pra um lugar ou outro, porque eu não precisava mais dar satisfações a ninguém. E aí, todo o tempo, de todos os dias, além do convite do Evolua, não pare, ela não tá aqui, mas não tá morta. Ela, né, você perdeu um filho, mas tá tudo bem, essa situação você já passou, você não tá naquele lugar de dor. Ela também tá evoluindo lá, então amadureça, então se estruture. E aí eu comecei esse segundo processo da vida, que é o que eu chego até onde eu estou agora, porque Rafa voltou agora, esse ano. Ela ficou lá quase 2 anos. E graças a Deus foi um tempo grandioso de aprendizado. A vida o tempo todo te dá essa oportunidade de aprendizado. E só uma reflexão aqui, para você concordar comigo, eu tenho certeza. Estamos nós na rede social o tempo todo, seja aqui, né, YouTube, Instagram, o tempo todo. Só no arrasta pra cima, arrasta pra cima, arrasta pra cima. Do nada aparece uma imagem, um pouquinho fora do contexto até do que você estava pesquisando ou do seu feed. Sei lá, uma Times Square da vida. Sei lá, de turismo, viagem para os Estados Unidos. Conheça a avenida mais famosa do mundo, ou a mais reluzente, qualquer coisa desse enunciado que seja atraente para você entrar nele e fuçar, que seja só para ver. O que a gente faz? Não é para mim. Eu na Times Square, no pensamento baixo, eu não tenho nem dinheiro para isso, não tenho nem roupa para chegar nesse lugar. Viajar, meu Deus, avião, nunca fui, não vou, não tenho dinheiro, não tenho condições, olha onde eu moro. Quem sou eu? Não conheço ninguém que foi. Nossa, é impossível. Mas você não parou para pensar que esse aqui é um convite da vida para te dizer que o universo, o Criador, Deus, a espiritualidade tem o poder de te levar para esse lugar. Porque se ele tá te oferecendo, foi ele que criou. Outro, é só você querer. Que tudo se torna possível quando você quer. Aí a gente vai e arrasta para cima. Deixamos uma oportunidade de evolução passar. E isso a gente faz o tempo todo. É com um bom relacionamento. A gente vê foto de casais e fala, ai, não é pra mim. Nossa, eu sou frustrada. Isso aqui é mentira. Não, deve ter amante. Não ama essa mulher desse jeito, não. Nossa, mas ela é gorda. Ai, não, é a vida querendo te falar, ô filha, querida, querido, acorda. Se isso aqui existe, não julgue, só deseje. Da Times Square, entra na foto. Hoje eu não consigo não, hein? Mas eu vou. Entra na foto, vai lá ver qual que é a promoção. Pesquisa Times Square depois no Google. Quero ver como que é essa avenida. Nossa, olha que lindo. Eita, eu nessa loja. Você começa a interagir com esse ambiente que o universo está te proporcionando. E a sua mente começa a trabalhar como se você estivesse lá. A sua mente começa a trabalhar no sentido de é possível, nossa, eita, eu dou um jeito. Quando você vai ver, as coisas estão acontecendo, você está se movimentando, pode demorar um pouco, mas quem me garante que você não vai chegar? É a vida te dando oportunidades todos os dias para evoluir. Não perca, não perca, não perca em todos os sentidos. Hoje, exatamente hoje, se você fizer os arrasta pra cima e parar em alguma situação dessa que você acha que é um desafio pra você, se desafie, nem que seja simplesmente continuar nessa imagem ou pesquisar mais sobre ela. De repente é uma roupa, de repente é um status, de repente é um carro. Tudo é pra nossa evolução. Tá bom? Queridos, se vocês ficaram até aqui, muito obrigada. É sempre um prazer conversar com vocês. Tem mais vídeos aqui no canal. Se gostou, compartilhe, comente, deixe seu like, seu coraçãozinho, seu comentário, seu oi. Eu vou ficar muito feliz. Eu sei que você gosta desse tipo de conteúdo e eu volto para postar mais. Até a próxima. Tchau, tchau.